ZYI 689, 1110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Estão sintonizados na Rádio Tabajara AM, são 14 horas e 8 minutos. Eu sou Mabel Dias, estou aqui com a Aline Simões. Vamos hoje apresentar o programa Alô Comunidade. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Mabel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara AM. Estamos aqui hoje para apresentar mais um Alô Comunidade, não é, Mabel? Exatamente, estamos aqui aguardando a presença da prefeita de Conde, professora Márcia Lucena, do PSB, no programa Alô Comunidade deste sábado, dia 27 de maio de 2017. Esta é mais uma iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos e da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. A edição de hoje, dia 27 de maio de 2017, tem a produção de Aline Simões, Mabel Dias e Fabiana Veloso, com sonoplastia de Beto Lucas. Na maior parceria de rádios comunitárias da Paraíba, estão conosco reproduzindo a Alô Comunidade em suas grades de programação as seguintes emissoras: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Difusora Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, Rádio Difusora Central de Gurinhém, Rádio Acabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que estamos produzindo agora aqui nos estúdios da Rádio Tabajara AM. E durante toda a semana ele pode ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos: radiozumbijp.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, tribunadovaleonline.blogspot.com.br, blog do vavadaluz.com, diariopb.com.br. Siga também as novidades do programa pelo Twitter, @alôcomunidadepb. No Facebook, nosso perfil é Sanhauá da Silva e estamos transmitindo agora ao vivo pelo Facebook. Mande também uma mensagem de voz pelo WhatsApp através do número 996324990. Aqui nos estúdios da Tabajara AM, para interagir ao vivo com nossas locutoras, ligue 3218-7928, 3214-7796 ou 3214-7797. E para anunciar no Alô Comunidade, ligue 98897-1340. Lembrando que este programa também está sendo transmitido pela Rádio Terra da Fraternidade de Portugal, organizado pela jornalista Miriam Naves. Bom, Aline, vamos começar com algumas notícias, que separamos aqui na manhã deste sábado. Uma dessas notícias é que em outubro, de 12 a 15 de outubro, acontece em João Pessoa o Encontro Mulheril das Letras, que está sendo organizado por várias escritoras do Brasil e de outras partes do mundo também, como a Miriam Naves, lá de Portugal, também algumas escritoras de Angola. O Mulheril das Letras é um movimento entre mulheres ligadas à literatura que está a todo vapor por todo o Brasil e em outras partes do mundo.
Pré-encontros já estão sendo realizados, como em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Pernambuco, para pensar a participação delas no Mulherio das Letras, o grande encontro que vai acontecer em João Pessoa de 12 a 15 de outubro de 2017. Em São Paulo, elas se reuniram na Casa das Rosas, no bairro, um bairro lá de São Paulo. Cada uma apresentou as expectativas para o encontro, que foram muito positivas. A partir deste mês de junho, do próximo mês, o Mulherio das Letras passa a contar com um programa na rádio Terra da Fraternidade, que inclusive essa entrevista com a prefeita de Conde, Márcia Lucena, está sendo transmitida pela Rádio de Portugal, organizada pela jornalista Miriam Naves. No início, o programa terá 1 hora de duração e trará entrevistas com as participantes do movimento, dicas de leitura e detalhes sobre a programação do encontro. Durante o Mulherio, será lançado o Prêmio Carolina de Jesus, destinado às mulheres escritoras que ainda não tiveram seus livros lançados de maneira solo. O nome do Prêmio Carolina de Jesus é uma homenagem à escritora negra Maria Carolina de Jesus, que publicou um livro bastante importante e significativo para a literatura brasileira, não é, Aline? Interessante esse encontro, viu, Mabel? É muito importante, inclusive, para a nossa cidade, receber um evento como esse. Exatamente, está sendo bem movimentado, bem comentado, sediar o primeiro encontro do Mulherio das Letras aqui em João Pessoa, E estimular também essa questão da produção literária feminina na nossa cidade. Não só na nossa cidade, mas como no nosso estado e no Brasil. Exatamente. Eu acho muito importante. Exatamente, as mulheres já estão se organizando, tem um grupo no Facebook que são mais de 3 mil mulheres já se organizando para participar, mandando propostas. A escritora Maria Valéria Rezende, ela está à frente dessa organização, mas não só ela, tem várias pessoas à frente que a gente já entrevistou aqui, Ana Polinário também, que é poeta aqui de João Pessoa, e vai ser um encontro muito importante para todas nós. Mabel, eu queria chamar a atenção aqui que a nossa entrevistada Márcia Lucena já se encontra aqui nos nossos estúdios, e nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão dela, que iniciou esse ano. Sim. E você tem algumas informações aí sobre o município do Conde. Eu queria que você lesse aí pra gente. Certo, Aline. O município do Conde, ele está situado na micro-região do litoral paraibano e faz parte da região metropolitana de João Pessoa, tendo seus limites entre João Pessoa, 13 quilômetros, Alhandra, 26 quilômetros, Pitimbu, 55 quilômetros, Santa Rita, 25 quilômetros e o Oceano Atlântico. Sua população, em 2014, foi estimada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 23.554 habitantes, distribuídos em 173 quilômetros quadrados de área. O clima é agradável, com máximas de 29 graus e mínimas de 25. O inverno começa em janeiro e termina em agosto. Se bem que aqui na Paraíba as coisas são um pouco diferentes, A Costa do Conde possui famosas praias como Jacumã, Tabatinga, Praia do Amor, Coqueirinho, Carapibus, entre outras. O município recebe vários turistas devido à praia de Tambaba, que é uma praia naturista aqui da Paraíba, do Brasil. As longitudes mais orientais e litorâneas do Conde possuem 2 sítios geográficos litorâneos mais atípicos, belos e endêmicos do mundo, ao contrário da zona de dunas, lagoas, morros, planícies e etc. Isso se dá pela complexidade geoquímica única de suas falésias. Na praia de Coqueirinho, por exemplo, o que mais chama a atenção é o padrão geomatemático, com formas que lembram a espiral ou mesmo um caracol num jogo de reflexão de sedimentos e correntes formando algo único e especial. Então, Aline, podemos começar a entrevista diante de todas as informações. Esse município tão cheio de riquezas aí que você elencou pra gente, Mabel. Eu acho que nada melhor do que agradecer aqui, de antemão, a presença de Márcia. Boa tarde, Márcia. Bem-vinda aos nossos estúdios. Pode ficar aí à vontade para você falar das suas primeiras palavras para os nossos ouvintes. Então, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você, Mabel, a você, Aline. É um prazer estar aqui com vocês, nesse programa e partilhando, essa tarde para falar um pouco do Conde, que é essa maravilha que você já falou aí. É um município que tem uma diversidade muito grande. Esse município, além de toda essa questão da natureza, que beneficia aquela região, mas ele tem uma diversidade também na sua ocupação, Então, é um município que tem
2 aldeias indígenas, os Tabajaras estão lá, tem 3 quilombos, né? São 22 comunidades ao todo. Dentre essas comunidades nós temos 16 assentamentos rurais. Então é um município que tem uma diversidade pulsante, muito forte, né? Uma área rural fortíssima e uma costa também que é muito significativa. Você vê hoje que João Pessoa mesmo, ela vende o turismo local, mas as imagens que você vai ver são as praias do Conde, né? Essas que você citou. Sim. É Coqueirinho, é Tambaba, é Tabatinga. Ou seja, o Conde hoje precisa ser visto como um destino, né? Mesmo de turismo, pelas características que tem, não só na sua costa, mas também pelo potencial de turismo que tem na sua área rural e tudo. Então, é um desafio muito grande estar prefeita hoje do município com essas características, mas é também uma oportunidade muito grande para qualquer ser humano, né? É um privilégio. Você é natural do Conde, mesmo você abraçou a cidade como sua? Eu sou híbrida, vamos dizer assim. Eu nasci em 63. O Conde também virou cidade em 63. Mas em 62 os meus pais foram para lá, compraram esse lugar que a gente vive até hoje, lá em 62. E desde então a gente viveu lá. Em alguns momentos, nos fins de semana e férias, né? Mas sempre, regularmente. Não era uma coisa assim que você ia esporadicamente, era parte da nossa vida sempre. E há muitos anos, há mais de 20 anos, que nós moramos lá direto, né? Mas assim, antes desses 20 anos, nos outros 30 anos, a gente dividiu a morada, às vezes aqui em João Pessoa, às vezes em Brasília, que nós moramos a família inteira 2 vezes em Brasília, né? Em 2 oportunidades. Mas assim, o Conde é nosso chão, é nossa casa, é nossa vida. Eu me casei com Nanego há 21 anos atrás. Me casei lá na igreja do Conde. Meus filhos, eu tenho 2 filhos, são batizados na igreja de São Sebastião, em Guruji, no quilombo de Guruji. Então, a minha vida é lá no Conde, né? Fantástico. Márcia, queríamos saber assim, como é que a senhora avalia a sua gestão nesses primeiros meses, né, de assumir, porque sabemos que a senhora pegou uma prefeitura com muitos desafios a serem enfrentados, né? E como é que a senhora avalia esses meses? Primeiro pode chamar você, viu? Tá ok. Tá okay. Para a gente ficar bem à vontade aqui na nossa conversa. Tá bom. Mas eu avalio de forma muito positiva, né? Claro, porque eu estou por dentro do processo, eu sei quanto está valendo e quanto está custando cada segundo de trabalho ali dentro. Nós entramos nessa gestão municipal de uma forma, assim, impactante, impressionante, porque não tinha nada, absolutamente nada de gestão pública registrado, né? Não tinha uma história de administração pública registrada, assim, o pouco que devia ter, pelo que eu estou compreendendo hoje dos trâmites lá dentro, o pouco que devia ter foi queimado, foi destruído. Nós encontramos, inclusive, dentro da Secretaria de Tributos, lá nós encontramos uma fogueira, com os restos de papel e de cinza lá dentro. Então, sem computadores, o resto que tinha ficou tudo quebrado, sem nada dentro. Os carros, todos os carros e máquinas, tratores, essas coisas, tudo quebrado, com água dentro do motor, danificado, batido. As casas alugadas para funcionar as secretarias com aluguel atrasados há 8 meses, há 6 meses. Enfim, nós não encontramos absolutamente nada que nos desse uma direção. Não tivemos o período de transição obrigatório por lei, nós não tivemos também. E o que nós estamos fazendo é, ao mesmo tempo que a gente está tendo que descobrir esse histórico administrativo e financeiro, principalmente, nós estamos tendo que dar resposta e construir, porque o povo está ávido. Sim. Por algo novo. O povo colocou muita esperança nesse processo que a gente viveu da campanha política. O povo depositou toda a esperança de 53 anos nessa prática que a gente vem trazendo historicamente, implantada no governo do estado pelo governador Ricardo Coutinho e também na prefeitura de João Pessoa, quando ele era prefeito. Então, todo mundo está com essa expectativa dessa prática e dessa lógica lá dentro, e está todo mundo ansioso, todo mundo com urgência, né, de que tudo se resolva.
E a gente com essa imensa dificuldade por não ter por onde começar. Mas, graças a Deus, nós estamos empenhados, a equipe é muito empenhada, nós já começamos a pactuar algumas coisas com as dívidas deixadas, nós temos 43 milhões de dívidas para enfrentar, não são nem os projetos que ficaram pelo caminho, que são 39 ao todo, não é nem isso, mas são dívidas mesmo, com o INSS, com o Instituto de Previdência Municipal, são dívidas altíssimas e que a gente está tendo que pactuar e tudo para ir limpando o nome do município e poder ir agindo da maneira que as pessoas precisam e merecem, né? Mas eu acho que a gente já avançou bastante. A gente criou uma espécie de farol do CALC, que é justamente para ir monitorando essas dívidas, né, que a gente tem. E antes era tudo vermelho, agora a gente já está com um bocado de luzinha verde acesa. Já enviamos para o Tribunal de Contas um ofício solicitando, avisando que a gente não precisa mais do decreto de emergência. Né? Esse decreto de emergência financeira e administrativa, nós estamos abrindo mão dele porque minimamente nós estamos conseguindo pagar as contas e equilibrar, e não faz sentido você ficar usando o decreto para se escorar nele e fazer coisas que a gente não tem a menor intenção de fazer se não estiver podendo de fato, né? Então eu acredito que a gente já tem avançado bastante em muito pouco tempo. Certo. Aline, você tem uma pergunta relacionada à comunidade quilombola lá no Conde? Antes da pergunta da comunidade quilombola, Mabel, eu queria fazer uma pergunta à Márcia, porque alguns servidores do município estão muito preocupados em relação à questão da Previdência Municipal, né? Que ficou um buraco muito grande que a outra gestora, a ex-gestora, deixou, e os servidores estão muito preocupados. O que está sendo feito para recuperar esse dinheiro da Previdência Municipal desses servidores? Então, esse é um dos nossos grandes desafios. A dívida que o município deixou para com o Instituto de Previdência Municipal é de 25 milhões. Né? É muito dinheiro. Não há a menor possibilidade da gente cuidar dessa dívida em curto espaço de tempo, né? Evidentemente que enquanto a gente não fizer, não encontrar um mecanismo, a gente está com nós contratamos uma consultoria para ir vendo como a gente limpa o nome do município de forma mais rápida, né? E a dívida com o IPAM está no meio dessa preocupação, mas é realmente para o servidor se preocupar mesmo e para tomar consciência do que uma gestão desastrosa pode trazer um desequilíbrio, ou seja, os males causados por essa gestão podem durar muito além dela, né? Ela vai embora e a desgraça fica ali por muitos anos. E, de fato, é preocupante. As pessoas hoje, para se aposentar, vão ter problemas, porque esse dinheiro da aposentadoria foi desviado. Né? Então, a gente está tomando todas as providências da maneira a fazer com que se resolva o mais rápido possível, mas é um desafio porque se soma a outras dívidas, né? Que a gente tem 25 milhões do IPAM, do INSS são 11 milhões e meio, né? Da CAGEPA 2 milhões, enfim, você vai somando tudo, dá esse montante absurdo de 43 milhões que trava a nossa... A economia. Exatamente, a gente... Trava tudo, mas nós temos responsabilidade com os servidores, pagamos os salários atrasados, os terços de férias atrasados, pagamos o 13º atrasado, estamos com a folha sendo paga em dia dentro do mês trabalhado, então isso demonstra a responsabilidade com os servidores. O piso nós já aplicamos, o professor do Conde, o magistério, ele recebe um pouquinho acima do piso, mas já aplicamos o piso, inclusive pagamos essa diferença retroativa a janeiro e fevereiro, porque o piso foi aplicado em março, né? Então, isso demonstra o respeito com o servidor. Agora, de fato, essa dívida e essa irresponsabilidade cometida num volume desse é preciso ir com mais atenção. Sim, com certeza. Voltando, então, à pergunta, né, da comunidade quilombola, a gente sabe que no Conde existem 3 áreas de comunidades quilombolas, né, que é o Guruji, o Muituaçu e o Ipiranga. Quais são os planos da prefeitura para esse segmento? Nós criamos uma coordenadoria de diversidade humana. Nós criamos 3 coordenadorias que nós não fizemos elas como secretaria, justamente pela dificuldade
financeira, não dava para montar uma secretaria, mas dentro do gabinete da prefeita, nós criamos a Coordenadoria das Mulheres, a Coordenadoria das Juventudes e a Coordenadoria da Diversidade Humana, que trata dos temas relacionados às comunidades LGBTs, as comunidades tradicionais, inclusive aí estão os indígenas e os quilombolas, e as pessoas com deficiência, né? São essas 3 linhas que são imensas, né? Desafiadoras, e que talvez sejam muito grandes para uma coordenadoria, mas foi a forma como a gente conseguiu articular agora. E especialmente com relação aos quilombos, nós temos nosso principal interesse, o mais urgente de todos, é a gente fazer uma escuta importante disso, porque nós já temos algumas iniciativas organizadas dentro desses quilombos, que a gente precisa dar apoio e dar visibilidade, né, a essas iniciativas, como a gente pode destacar, por exemplo, o Coco, lá de Guruji, né, que na verdade é em Ipiranga, é conhecido como Coco de Guruji, mas é no quilombo de Ipiranga, né, que já é uma prática que vem gente de todo lugar e tudo, então a gente está buscando chegar junto desse processo, e a partir daí a gente ir se aproximando de todas as demandas, ou pelo menos de grande parte das demandas oriundas deste segmento, né? Mas nós estivemos, por exemplo, essa semana que passou, no quilombo de Guruji de Ipiranga, nós estivemos levando a iluminação pública, né? Que é uma coisa que esquecida, absolutamente esquecida dentro do município. Nós fizemos algumas áreas desses 2 quilombos essa semana passada, né? Então, todas as políticas que nós estamos implementando, estamos levando para todo o território, inclusive os 3 quilombos. Inclusive, falando dessa questão de colocar as contas em dia, né, da prefeitura, foi lançado o portal da transparência, né, pela prefeitura do Conde. Assim, quais são as informações que a população do Conde vai encontrar no portal, né? Todo tipo de informação que revele a dinâmica administrativa da gestão, né? E a gente está associando aí também outros elementos, como abrindo informações relativas ao trabalho junto à Câmara de Vereadores, às associações. Então, nós estamos, tudo que diz respeito ao trabalho, especialmente a parte de aplicação de recursos e desenvolvimento de projetos, isso está no portal de transparência. Nós estamos aprimorando a partir do que a gente vai observando, da fala das pessoas e tudo, nós estamos aprimorando isso, mas o nosso interesse é que o portal de transparência seja realmente um portal de entrada para a gestão, né? De maneira a gente poder aprofundar o diálogo, porque se você junta o portal de transparência com o orçamento democrático, né, que a gente já implantou no município, com a ouvidoria e a ativação de todos os conselhos que nós estamos colocando em prática, porque os conselhos são também uma excelente porta de entrada para a sociedade civil, aí nós vamos ter o Conde falando, né? E o Conde sendo respeitado, escutado. Inclusive, fica a dica para toda a população, né, de estar sempre acessando o portal, acompanhando o trabalho da gestão. Isso é fundamental, porque como no Conde nós não temos televisão, nós não temos uma rádio difusora no centro do Conde, e uma rádio comunitária em Jacumã e uma rádio comunitária em Mituaçu. Mas, na verdade, o maior volume de informações chega através dos meios de comunicação daqui, especialmente a Rádio Tabajara, né, que é muito escutada lá no município e tudo. Mas, assim, as mídias sociais são a forma mais dinâmica e mais significativa de comunicação que a gente tem no município. Então, é fundamental que a população procure entrar no site da prefeitura e no portal da transparência para poder se adonar, né? Se adonar de todas as informações. E a marca da gestão tem sido justamente a participação popular, né? Isso, Márcia? Nosso compromisso é esse. Certo. Sobre a questão do turismo, né? O Conde, pelas suas praias, e como você falou, né, tem esse chamamento para o turismo,
né? E, de certa forma, precisa ter um turismo sustentável para que a gente preserve as belezas naturais que existem, né, no litoral da Paraíba. Então, como é que a Prefeitura do Conde tem agido, tem atuado em relação ao turismo e à economia do município para movimentar essa economia, né? Então, a gente percebe, pela vivência que a gente tem do município, né, e também pela caminhada que a gente fez no período de pré-campanha, de campanha, a gente percebe que o Conde, ele tem, diferente de outros municípios, que a única saída é o FPM, né, quando eu penso nisso, Ave Maria, eu fico de coração apertado, porque é muito difícil para os prefeitos e prefeitas mesmo. O Conde tem uma possibilidade que ainda não está sendo ativada do jeito que deve ser, porque isso foi deixado de lado durante anos e anos, mas tem 2 grandes guinchos para puxar o Conde para a atualidade, para puxar o Conde para uma rota de vida, de dinamismo, desenvolvimento e sucesso. Uhum. Esses 2 guinchos são justamente o turismo e a agricultura, né? E o turismo, a gente tem recebido um apoio tremendo do governo do estado. Nós estamos lá com 6 vias sendo calçadas de acesso à praia e às pousadas. Isso tem um significado importantíssimo para aquela região e para aquela costa do Conde. Além disso, em parceria com a Prefeitura, nós estamos desenvolvendo outros projetos com o governo do estado, que é a requalificação da Orla de Jacumã, onde tem as barracas. Hoje existe uma ordem judicial que foi de 20 anos, foi transitado, julgado em 2015. Essas barracas eram para ter sido derrubadas, demolidas em 2015. Uhum. Não sei como a prefeita anterior conseguiu desobedecer essa ordem judicial, mas isso sobrou agora para esse momento e nós, evidentemente, vamos cumprir e estamos, junto com o governo do estado, com um projeto de requalificação dessa orla, com um calçadão, para deixar aquilo ali bonito, digno para quem chega como turista, mas também para quem fica, porque o grande diferencial do turismo do Conde pode e deve ser você fazer um turismo que agregue para quem fica também. Porque se você faz uma cidade que acolha e cuide de quem mora nela, você acolhe bem o turista. Exatamente. Né? Esse é o segredo. Então, nós estamos junto com o trade lá da Costa do Conde, trabalhando para ir respondendo essa pergunta. Que turismo nós queremos aqui para esse município? Teve uma reunião essa semana, né? Tivemos uma reunião na segunda-feira com todo o trade na zona rural do município, tentando juntar essas 2 pontas. A agricultura, especialmente a agricultura orgânica, que nós estamos intensificando lá no município, e o trade, para que o trade se habitue a comprar do que se produz no município. Né? E para que o agricultor se habitue a ter uma dinâmica de fornecer o que o trade precisa. E aí a gente fecha essa imagem, né, da serpente comendo o próprio rabo, né? A gente fecha esse ciclo, porque se produz no Conde, se vende no Conde, se come com qualidade a partir do que se produz, e isso vende mais para quem vem de fora. Se você faz um cardápio diferenciado com os elementos plantados e colhidos no município, você vai cobrar melhor por isso. Você vai atrair um tipo de turista preocupado com isso. E aí nós vamos fazendo uma peneira que vai justamente nos direcionar ao turismo que nós queremos, que é um turismo sustentável para aquela região. Ok. Prefeita, nós vamos ter que fazer agora um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta entrevistando a prefeita do Conde, Márcia Lucena, não é isso, Aline? Isso, e mais informações também, né? Vamos ler algumas notícias também, nacionais. E até comentar um pouco dessa crise que o Brasil está vivendo. Isso, saber também de Márcia, qual a posição dela aí em relação a esse... Qual a solução para o Brasil, Márcia? Vamos pensar. Então é isso, a gente vai para o intervalo, são 14 horas e 35 minutos, 36 minutos, voltamos já já. Rádio Comunitária, Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. O IPVA mudou.
A partir de 1º de janeiro deste ano, o Detran passou a adotar o sistema de acesso ao IPVA que já funciona na maior parte do país. As informações passaram a ser disponibilizadas diretamente por meio da Secretaria de Estado da Receita. Você pode emitir seu boleto no site da Receita Estadual, receita.pb.gov.br. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Na frequência certa sempre estou ligado, ouvindo rádio para me divertir. Por isso sempre estou bem informado, pronto para interagir. Nas ondas de emoção no ar, fico por dentro de tudo que acontece no mundo, a qualquer hora e em qualquer lugar. O anúncio na Tabajara tem retorno garantido. Tabajara, não tem nem comparação. Tô ligado. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 14 horas e 37 minutos, estamos de volta com o programa Alô Comunidade aqui na sua Tabajara AM. Estamos entrevistando na tarde deste sábado, dia 27 de maio de 2017, a prefeita do Conde, professora Márcia Lucena. E, prefeita, tem um assunto que eu acho que mexeu bastante com a Paraíba, inclusive em âmbito nacional também, que foi a sessão na Câmara de Vereadores em que os parlamentares vestiram saias para protestar, e até os servidores públicos, né, o jornalista Walter Galvão, com quem eu tive a honra de trabalhar na Prefeitura de João Pessoa, que hoje é secretário de Comunicação do Conde, vestiu saias também, e isso gerou um rebuliço nacional, porque foi uma questão histórica até, nunca se tinha visto, a partir de um comentário, né, machista, preconceituoso de um radialista aqui de João Pessoa, os homens protestando lá na cidade do Conde e vestindo saias em relação a isso. Então, nós gostaríamos de saber como é que partiu a ideia de fazer esse protesto, né? Como é que surgiu, assim? Então, isso foi uma surpresa, inclusive, para mim. Todo mundo pensa até que foi estimulado por mim. Eu vi até no rádio o pessoal comentando que isso era esse mesmo radialista, dizendo que isso era coisa de Galvão, da cabeça de Galvão. Mas coitado de Galvão! De verdade... De verdade, quem manda não foi. Ser revolucionário, Galvão? Na verdade, no domingo, isso aconteceu, essa triste colocação, né, do radialista aconteceu na sexta-feira, e na sexta-feira mesmo eu fiz um texto e coloquei no meu Facebook particular, pessoal, né, sim, e isso realmente teve uma grande repercussão, porque é muito destoante, é muito absurdo mesmo, né? Essa colocação absurda, ridícula e machista e sexista. Então, isso deu uma grande repercussão. E aí, no domingo à noite, o presidente da Câmara me manda uma mensagem dizendo que os vereadores iriam para a sessão do dia seguinte de saia. Eu fiquei impactada, não acreditei, porque, inclusive, a bancada... ela é formada na sua maioria por vereadores, só tem homem como vereador lá no Conde, e a maioria da bancada é evangélica. Então eu achei que isso era praticamente impossível de acontecer. E aí eu prontamente falei com Galvão, né, e com a equipe, dizendo assim, olha, os vereadores tomaram essa posição. Se alguém na equipe tiver vontade, compactuar, né, com essa ação deles e tiver disponibilidade de vir de saia, eu acharia que era bacana para dar um apoio aos vereadores. E, para minha surpresa, foi um festival mesmo de saia, de adesão. Muita gente, inclusive, saiu de João Pessoa para ir para lá, se juntar ao grupo, né? E isso, como você falou, teve uma repercussão nacional, na verdade internacional, porque muitas pessoas, eu tenho uma irmã de criação que mora na Austrália e ela comentou lá, mandou os comentários do povo lá, enfim, tenho parentes e amigos fora do Brasil, em Portugal, na Espanha, todo mundo comentando. Tem um site chamado Quebrando o Tabu, que se você abrir hoje, você vai ver que tem quase 1 milhão de pessoas que
visualizaram, né, na página, né, uma página, aliás. Saiu na Rede Mulher e Mídia também. Na Rede Mulher e Mídia, então teve uma repercussão realmente fantástica a atitude desses vereadores. É evidente que eles pagam um preço por isso, porque o município do Conde é um município que tem dificuldade de lidar com esse tipo de manifestação, né? Você vê que é um município que está com é o 4º município do Brasil que tem maior índice de violência contra a mulher, né? Então, isso revela um machismo ali dentro, né? E já no seu último grau, que é o trato direto com as mulheres, né? A violência, enfim. Então, os vereadores têm enfrentado a dificuldade de estar presente no município com essa coisa tão ousada, né? Sim. Que eles fizeram. Mas eles estão, como eles fizeram por uma decisão própria e muito consciente, eles estão firmes nessa decisão, estão orgulhosos da medida que tomaram, do ato que fizeram, e eu, honestamente, eu me orgulho muito também, porque eu acho que isso foi uma coisa à frente do tempo. Sim, com certeza. Daquele lugar neste momento, né? Então significa que nós podemos fazer uma história ali naquele município, botando para trás, jogando para trás esse machismo, esse sexismo, esse preconceito e essa violência voltada contra a mulher. Se você olha dentro do município, você vai para as associações, você vai ver que a maioria das associações, inclusive as lideranças, os presidentes das associações, é formada por mulheres. Então, nós temos mulheres líderes no município. Só que a forma de lidar com isso, elas têm a liderança, elas tomam a frente, elas executam o trabalho, mas elas não têm fala. Elas não têm vez. Então, eu acho que é uma questão de ajustar isso e a gente vai dar um salto quântico ali naquele município. Certo, Aline. Mabel, a gente estava comentando agora há pouco no intervalo que nós temos ainda muitas perguntas a fazer à Márcia, né? Mas também os nossos ouvintes também querem fazer suas perguntas. E eu queria aqui repassar novamente os nossos números para os nossos ouvintes que quiserem fazer alguma pergunta à Márcia, ligar, que nós anotamos aqui e fazemos a pergunta a ela. É o 3218-7928, o 3214-7796 e o 3214-7797. Márcia, nós temos muitas perguntas e a gente não pode deixar de falar de duas questões muito importantes, que é a saúde e a educação. Sim. Né? Primeiro eu queria saber em relação à UPA do Conde, né, que o Ministério da Saúde mandou toda a verba para construir a UPA e hoje a construção da UPA está parada. E esse seria um equipamento que viria a atender não só o Conde, mas as cidades circunvizinhas. O que está sendo feito para recuperar essa reconstrução? Outra coisa é em relação à questão da polêmica que surgiu dos vereadores usarem saias. O Nilvan levantou muito essa questão da saúde, né? Que não tem dinheiro para comprar praticamente nada dentro dos equipamentos de saúde, que está faltando tudo. E eu queria que você também falasse sobre isso, né? Porque teve o debate dele com o vereador, mas eu queria que você, como prefeita, falasse em relação a esse tema que foi levantado durante a discussão. Então, na verdade, vamos tentar separar um pouco saúde e educação, mas elas vêm, a dificuldade que a gente enfrenta hoje no município vem de um eixo comum, que é o que eu já havia colocado aqui antes, que é, primeiro, a falta de transição, de informação, de documentos legais, processos. A administração pública, ela se dá assim. A administração pública responsável, ela precisa estar traduzida nos seus trâmites. A burocracia é um elemento fundamental na administração pública. E no Conde a gente não tem nada burocraticamente organizado, nenhum processo formulado, nem nada. Isso já é um ponto que dificulta. Outro ponto que dificulta é você ter todo o recurso que entra comprometido em pagar dívidas, né? Esse é um outro ponto. Então, só bastava esses dois pontos para você imaginar assim, o que é que dá para fazer? Como é que você vai fazer? Mas como se não fosse o suficiente, é importante revelar que tanto na educação como na saúde, os serviços deixaram de acontecer
a partir do resultado das eleições. Então, depois do dia que a gente ganhou as eleições, as creches foram fechadas, as escolas abandonadas e os postos de saúde todos fechados também. Que é, infelizmente, uma prática, né, que parece que existe na Paraíba, que aqui na Prefeitura de João Pessoa aconteceu a mesma coisa quando o Ricardo Coutinho assumiu, né, a sua primeira gestão. Tudo do mesmo jeito, exatamente. Então, isso é uma coisa que também tem reflexo no início de uma gestão, porque você não vai partir do nível. Mesmo que esse nível seja ruim, mesmo que esse nível seja baixo, mesmo que esse nível traduza uma incompetência, uma falta de qualidade, mas você tem um nível ali, né? Você está partindo abaixo do nível. Você tem, antes de chegar no nível, um grande buraco para você tapar. No caso da saúde, especificamente, como eu falei, todos os serviços estavam interrompidos, nós reabrimos todos os serviços com a equipe completa. Agora, de fato, com muitas dificuldades no que diz respeito a equipamentos e a medicamentos, né? Muitos problemas, porque inclusive nós temos que levantar e prestar conta de algumas coisas, como por exemplo, em outubro do ano passado, final de outubro, foi feita uma compra de 500 mil de equipamentos e insumos de odontologia que ninguém sabe onde foi. Ninguém vê isso. Estão todas as cadeiras quebradas, não tem nada para dentista lá dentro, e você tem 500 mil de compras realizadas em outubro do ano passado. Então, você não pode meter a mão numa cumbuca que você não sabe o que é. Então, senão você se mistura com isso, se enlinha nisso, não sai nunca mais. Então, nós estamos fazendo o que era para ter sido feito no período de transição, nós estamos levantando informações. Isso também é um ponto que atrasa todo o processo, dificulta. Mas ainda tem um elemento gravíssimo aí que impacta na falta de medicamento, impacta na falta de muitas coisas do município, que é ninguém quer vender para o Conde. Ninguém quer vender para aquele município, porque o município deve a todo mundo. Entendeu? O município não honrou com os pagamentos, com os contratos, não honrou com nada. Então, deve a todo mundo. Então, a gente teve muita dificuldade. Quando a gente conseguiu, depois de muita luta, comprar a medicação, foi em Pernambuco. O que eu fico pensando, eu digo, nossa, nós estamos dando dinheiro a Pernambuco, em vez de o dinheiro circular aqui dentro do nosso próprio estado, né? Dentro dessas condições que a gente tem, mas nós estamos dando dinheiro a Pernambuco para comprar lá. Tivemos que ir para apressar, buscar os medicamentos lá nos carros particulares da secretária e da equipe e tudo para trazer. Por quê? A primeira compra que a gente fez, quando de medicação, que foi perto do carnaval, de medicamentos, chegou o caminhão lotado de medicamentos, todo mundo pulou de alegria. Mas quando a gente foi com atenção olhar o número do lote, a quantidade de medicamentos batia, o nome dos remédios era os mesmos, mas o número dos lotes todos diferentes. Então, nós tivemos uma tentação muito grande de ficar com aqueles remédios. É o mesmo remédio, nós vamos devolver assim. E eu disse, devolve, porque eu não sei que tipo de cilada tem aí por trás, que tipo de jogo tem aí, se esse medicamento é roubado, se não é, eu não sei o que é isso. Então, nós devolvemos e continuamos com o problema de medicação. Agora, o governo do estado está reativando com toda a força o laboratório, meu Deus, como é o nome do laboratório? Esqueci agora, é o LECEF, não me lembro o nome do laboratório, que é uma gestão mista, é uma empresa mista, né, estadual e enfim, ele está ativando isso e nós vamos fazer as compras a partir daí, porque tem preço, porque tem condição e tem tudo para nos atender. Então, a gente está em vias de resolver definitivamente essa dinâmica, né, dos medicamentos, mas a dificuldade é essa, não só medicamentos, mas produtos de limpeza, produtos para o dia a dia da gestão, como material de consumo, material de trabalho, papel, resma de papel, tudo isso a gente tem tido muita dificuldade. Além de outras coisas, como você abre uma licitação para aluguel de carro, ninguém quer participar, nem cotação de preço as empresas querem fazer, porque não confiam e têm certamente uma vida calejada e sofrida na relação com o município. Até que a gente mostre que mudou a gestão, mas mudou também a metodologia, isso vai levar um tempo, né? E todo mundo precisa entender e compreender isso, né? Tem que resgatar essa confiança do município, né? Exatamente. Que tá desacreditada. Aline, antes de você fazer a próxima pergunta à prefeita, Marcos Vinícius, do Jardim Veneza, estava
conosco aí na linha, a ligação caiu, a gente pede para que, se ele quiser, ligar novamente aqui para os estúdios para fazer sua pergunta à prefeita Márcia Lucena. Aline, com você. Márcia respondeu agora sobre a saúde, né? E eu tinha tocado na educação, mas também não tinha perguntado nada. Como professora, ex-secretária de Educação Estadual, né? Eu queria saber de você o que foi feito, com toda a dificuldade que você já nos apresentou, o que já foi feito para melhorar a questão da educação do município e o que se pode esperar de melhorias. Então, nós também, como eu falei, os serviços de educação também estavam paralisados, todas as creches fechadas e as escolas muito mal mesmo, funcionando muito precariamente. E nós, inclusive, precisamos adiar o início do ano letivo para poder dar mínima dignidade aos estudantes e aos profissionais da educação, porque nós tínhamos, para você ter uma ideia, a maior escola do Conde, que é a João Ribeiro, ela não tinha banheiro. Então, você tem em torno de 1.000 estudantes e não ter banheiro na escola, você beira o absurdo, né? Com certeza. Beira o absurdo. Tinha lugar do banheiro, mas em vez de vaso sanitário, eram buracos, entendeu? Buracos no chão, fiação e a parte de esgoto passando por dentro enfim, um caos absoluto. Nós tivemos que construir banheiros, nós tivemos que retelhar escolas em pouquíssimo espaço de tempo e sem dinheiro, buscando parceria, ajuda, espremendo daqui, espremendo dali, conseguindo uma coisa ou outra. Nós tivemos que tornar o espaço escolar um pouco digno para receber as crianças. Em parceria com o governo do estado, nós conseguimos, através dos programas que o governo tem, nós conseguimos as carteiras escolares, né? Porque os meninos não tinham onde sentar, não tinham carteira escolar, quadros também para os professores, porque escreviam nas paredes, algumas escolas escreviam nas paredes. Então, assim, nós minimamente organizamos isso já é muita coisa. Mas fizemos auditoria na Folha da Educação, que também isso é um trabalho invisível, mas é gigantesco, porque nós encontramos muitas irregularidades, pessoas fantasmas dentro da Folha da Educação, super salários, entendeu? Pessoas da mesma secretaria recebendo por 2 vezes, motorista num canto e era professor no outro, e no outro era não sei o que, enfim, uma verdadeira bagunça, gratificações sem base legal também dentro. Então, organizamos tudo isso, né, na Folha da Educação, na Folha Geral, mas especialmente na Folha da Educação, que é onde está o maior volume de servidores também, e começamos a trabalhar na implantação do programa Educação Raízes e Galhos, que é o programa que nós vamos lançar no 2º semestre para toda a rede, porque eu digo que ele está em exercício, mas ele está na fase de colher informações, porque para você trabalhar com educação, planejamento, e você propor uma metodologia, um projeto, um programa que vá interferir na vida daquele município, você tem que ter um período de escuta, né? Muito grande. Então, a gente definiu que esse 1º semestre a gente teria esse programa apontado para o Educação Raízes e Galhos, porque qual é o propósito dele? É trabalhar com a identidade local, né? Com a verdade, com a identidade, com a vida local, mas ele ainda na fase de pegar informações, né? Na fase de colher informações, de escuta. E aí nós estamos paralelamente organizando toda essa metodologia para lançar no 2º semestre. E eu tenho certeza que nós vamos fazer uma educação belíssima no município, porque nós vamos trazer esse conteúdo dos tabajaras para dentro das escolas, nós vamos trazer o conteúdo dos quilombolas para dentro da escola, porque todo município do Conde, independente de onde tiver a escola, vai estudar e vai aprender considerando a sua história, né? Considerando a sua identidade. Então, isso vai dar vigor à educação, eu tenho certeza. Inclusive, Márcia, o município do Conde vai participar do torneio internacional de robótica, né? O 2º torneio internacional de robôs, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de junho no Centro de Convenções da Escola Cidade Viva, em João Pessoa. Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de implantar a robótica no município do Conde?
Então, a ideia da robótica, na verdade, para a gestão, para a escola pública, quem trouxe foi Ricardo, né, quando prefeito de João Pessoa, e eu pude participar disso. Quando a gente foi para o Estado, como secretária executiva e depois secretária titular de Educação, a gente levou isso para o âmbito estadual. Então, isso, de certa forma, tomou rumo dentro de todo o território, independente, inclusive, às vezes, da organização mais sistemática de uma gestão. Isso tomou conta, porque essa é uma linguagem que tem muito a ver com a criança e o jovem da atualidade, né? Sim. Porque é tecnologia. E ajuda no aprendizado, né? Profundamente Facilita. ajuda no aprendizado. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha nossas crianças envolvidas nesse processo e de forma tão avançada, né? De forma tão inteira e tão avançada. E nós vamos agora, a partir do exemplo desses meninos e a partir do momento que a gente está organizando mais a casa, nós vamos difundir essa prática para todas as escolas do município, porque eu aprendi no Estado que a robótica, ela passa a ser um estimulador para as outras disciplinas também. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando nós realizamos aqui, o governo do estado realizou a RoboCap, que foi aquela Copa, né, mundial de robótica que teve aqui, os nossos alunos das cidades do interior, de mais distante que fosse, eles chegavam com seus protótipos, com seus trabalhos, igualzinho a meninada de Israel, da China, dos Estados Unidos, no mesmo nível. E eles só tinham 8 meses de aula. Então, mostra que a robótica, ela faz a coisa no estalar de dedos. E aí, o que é que eu percebi? Aonde foi que esses meninos perdiam de se comunicar e de estar na mesma altura dos outros? Na língua. Eles estudam inglês na escola desde pequenininho, mas não sabem inglês. Então, eu fiz uma reunião com os professores de inglês na época e disse, esqueçam os livros um pouquinho e peguem o material da robótica, peguem o encarte que vem dentro de cada jogo, que é todo em inglês, e comece a trabalhar e dar aula de inglês a partir dos encartes da robótica, que você vai ver o resultado, porque a gente percebia que o que distanciou os meninos foi porque eles não conseguiam falar, eles ficavam apontando e tudo. Então, a robótica é esse elemento catalisador, né, que pode misturar os interesses e gerar um novo processo de aprendizagem. E como educadora, você tem essa visão, né, de enxergar isso é verdade. Por trás da... Isso é verdade. Márcia, eu não sei, Mabel, parece que alguém ligou, né? Mabel, um ouvinte ligou, queria fazer alguma pergunta. João Teotônio Carvalho, ele é dos bancários, disse que é admirador da prefeita, acompanha a sua gestão e está um ouvinte aqui do nosso programa no Alô Comunidade. Ele queria registrar que está muito obrigada, João. Ouvindo a gente. Márcia, eu tenho uma pergunta aqui, bem importante, que é em relação à questão do polo industrial do Conde, né? Que a cidade realmente tem recebido muitas indústrias ultimamente, e a cadeia produtiva do cimento, por exemplo, se inseriu na cidade do Conde com algumas indústrias e outros insumos da construção civil. Eu queria saber como é que você pretende equalizar essa relação entre o desenvolvimento econômico da gestão e a preservação ambiental, né? Que existe aí um clamor muito grande, principalmente ali próximo ao Rio Gramame, em que os tabajaras e ONGs, a comunidade tem lutado bastante. O próprio quilombo de Mituaçu, que é lá do lado. O próprio quilombo de Mituaçu tem lutado bastante em relação a essa questão da poluição do rio, que as indústrias circunvizinhas têm realmente despejado alguns rejeitos no rio, e a água que João Pessoa bebe vem do Rio Gramame. Como é que assim você está mediando essa situação? Na verdade, essas indústrias que, segundo constam, né, as denúncias e toda a mobilização que estão colocando os seus dejetos, como é o nome? Dejetos no rio, elas não estão no território do município. Mas acaba, como você falou, que por onde passa o rio, passa a desgraceira que vai levando. E lá o quilombo de Mituaçu sofre muito com isso, porque eles são pescadores, eles vivem do rio, né? Então você vai no quilombo para uma conversinha lá, o que você vai comer é camarão, porque é o que eles comem, só que eles estão comendo camarão que está comprometido com
com essa falta de respeito, de atenção e, enfim, de tudo no mundo, né, que tem. Então, a gente realmente precisa, não só nessa questão da água, né, do uso e da relação com a água no município, que precisa de muita atenção, porque nós temos um território cheio de nascentes, né, mas nós temos também uma APA, que é além do município do Conde. Nós temos uma APA, que é a APA de Tambaba, que tem 11 quilômetros de APA, que pega outros municípios também, exemplo de Pitimbu, enfim. E isso precisa ser visto de forma muito cautelosa e muito cuidadosa. Mas eu acho que sabedoria, bom senso e diálogo faz com que as coisas convivam e se desenvolvam também o território. Você só tem que definir aonde vai cada coisa e de que forma ela pode avançar. Eu não acho que você, por exemplo, tapar uma coisa como um espaço